A paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma passagem aqui no livro de Naum 1, que fala a justiça e a misericórdia de Deus, a destruição de seus inimigos e o livramento do seu povo. A leitura é um pouco extensa, mas não vou deixar de ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Então, os irmãos, assim, tirem tempo para ouvir essa passagem, porque ela é grandiosa. Diz assim: Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalece Baçã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por eles derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele, e com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que ele se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como uma palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. E assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do seu nome seja semeado, e da casa do seu Deus exterminarei as imagens de esculturas e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. E eis sobre os montes os pés de que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebras as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Olha só, irmãos, quão grandioso é esta palavra, né? Deus fala nessa passagem aqui o quanto ele é zeloso, o quanto ele é maravilhoso, né, na minha vida e na sua vida, né, irmãos? Ele diz que ele é um Deus de vingança, irmãos. E ele é cheio de furor, né? O Senhor Deus tem vingança contra os nossos adversários, né, irmão? E ele guarda a ira contra os nossos inimigos. Porém, irmãos, o Senhor, ele nos livra, né, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Diz aqui assim, que o Senhor é até tardio para se vingar, né? Mas diz que ele não terá o culpado por inocente, né, irmãos? Então, nós não nos coloquemos nessas brechas
é de falar nada contra o Senhor, né? Nada contra aquilo que ele pode fazer, né, irmão? Ou duvidar daquilo que ele tem falado que vai fazer, né, irmãos? Então, ele repreende o mar e faz secar e esgota todos os rios, desfalece Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Então, só com a presença do nosso Deus, olha quantas coisas não o temem, né, irmãos? E diz aqui que os montes tremem perante a ele, né? E os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, né? O mundo todo que nele habita, né, irmãos? Então, né, quem vai parar diante do seu furor, né? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por eles derribadas. Olha, o quão grande é o poder de Deus, que todos aqueles, quando ele aparece, tem que se prostrar perante a ele, porque o nosso Deus, sim, ele é todo poderoso, ele é o santo Deus de Israel, né, irmãos? Então, todos aqueles que foi criados por ele, né, e tudo foi criado por ele, que tenha reverência ao nosso Deus, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação e de toda adoração, né, irmãos? Então, o nosso Deus aqui, ele tem que ser venerado, né, irmãos? E diz aqui a palavra: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, conhece os que confiam nele. Porém, irmãos, aqueles que ainda não confiam no Senhor, né, naquilo que ele tem prometido, que ele tem falado, passe a mudar de ideia. Irmãos, peça a Deus, busque mais, ore mais, né, clame mais, né, jejue mais, consagre mais, essas coisas todas que devemos fazer para que a nossa fé possa ser acrescentada, irmãos. Para quê? Para que nós venhamos achar confiantes no Senhor, né? Porque Ele sabe aqueles que confiam nele, né, irmãos? Ó, é lógico, Ele vai abençoar, né, aqueles que têm proximidade com Ele, né, irmãos? Aqueles que o confiam, que têm colocado a sua vida perante a Deus e têm confiado, né? E não tem duvidado das promessas de Deus na sua vida. Isso não é glorioso, irmãos? Eu comecei a ler essa palavra agora há pouco, mas grande é o entendimento que Deus nos passa para que nós possamos ser mais vigilantes, conhecedores da verdade do Senhor. E diz ele, como inundação, ele transborda e acaba de uma vez com o seu lugar, né? As trevas perseguirão os seus inimigos. Olha assim, ó, se ele quiser, de repente ele acaba com um lugar, quando aquelas pessoas ali estão na iniquidade, fazendo coisas que não convêm. Ele diz que só manda uma inundação e de repente acaba com tudo. Irmãos, quantas coisas a gente já não viu aí, inundações acabando com cidades, entrando, devastando tudo, levando tudo. Irmãos, essas coisas é o próprio poder de Deus, irmãos. Vamos nos atentar a isso, porque tudo está escrito, né? Então, vamos ser tementes ao nosso Deus. E diz mais aqui, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Então, porque Deus faz até as pessoas ficarem numa escuridão, né? E serão perseguidas por conta disso, né, irmãos? Então, vamos realmente nos aproximar do nosso Deus, porque Ele é que é bom, irmãos. O próprio Senhor Jesus, né, falou para aquele homem rico que chega até ele e fala: bom mestre. Aí o próprio Senhor Jesus fala: mas por que tu me chama de bom, se bom é o próprio Deus, né? E ele estava na condição de Deus e está sempre na condição de Deus, porque ele é Deus, né, irmãos? E diz aqui: e o que pensais vós contra o Senhor? Ó, devemos ter muito cuidado naquilo que pensamos, né, do nosso Deus.
né? Se muitas vezes estão passando por uma prova, por uma luta, não devemos estar culpando ao Senhor por conta disso, não. Foi pelos nossos próprios atos, foi pela nossa própria mão, pelo nosso pé que se adiantou demais, né, irmãos? Então, devemos ser observadores aqui, e diz. Ele mesmo vos consumirá de todo. Então, temos que saber o que falamos, o que pensamos do nosso Deus, porque estamos, às vezes, numa certa condição, passando por uma certa situação, né? E muitas vezes até queremos, né? Culpar a Deus por alguma coisa, por alguma razão. Isso tem que ser repensado, irmãos, né? E diz assim: e não se levantará por 2 vezes a angústia. Olha só, às vezes você passa por uns momentos complicados, difíceis, mas aqui o próprio Senhor falou: se tu passou por uma situação angustiante, tu não vai passar por essa mesma situação 2 vezes. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso, irmão. Deus é bondoso, né? Se tu passou por uma situação aterrorizante, difícil, não vai passar ela 2 vezes, irmãos. Deus é Senhor. Diz mais, porque ainda que eles entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como os bêbados, serão inteiramente consumidos como uma palha. Então, ele vê isso tudo como uma armadilha, como uma armação, né? E não faça isso, porque o Deus é o Deus da nossa vingança, irmãos. Então, nem pense mal do outro, né? Do seu próximo, porque nosso Deus, ele é vingativo. E diz mais: de ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Esse povo de Belial é um povo que são esses que estão praticando a iniquidade, praticando o erro, né, as desavenças, matando, roubando, né, violentando, fazendo coisas aí absurdas, irmãos. Então, esse é o povo de Belial, né? Mas assim diz o Senhor em relação a este povo, ó. Por mais seguros que eles estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Então, muitas vezes, esse povo de Belial vem contra aqueles que são cidadãos de Deus, dos céus, né? São pessoas que são honestas, que são abençoadas. Então, eles vêm contra aí esse povo de Deus aí, né? Mas o Senhor fala, mas foi permitido que vocês passassem por certas coisas, por engano, por tantas falhas, mas Deus fala, mas vou te livrar da mão do povo de Belial e não te afligirei mais, né? Muitas vezes você tem passado por situações calamitantes, perdas, abusos, né? São tantas coisas. Mas Deus diz hoje que Ele vai tirar essa aflição de você, daquilo que você está passando, né, irmãos? Mas agora quebrarei o jugo de cima de ti, e cumprirei os teus laços e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor Deus, e contra ti, o Senhor deu ordem que mais ninguém do seu nome seja semeado. Da casa do seu Deus exterminarei as imagens de esculturas de fundição e farei o teu sepulcro ali, aqueles que são de Belial, né, irmãos? Deus está falando desse povo, né? Então ele fala que agora ele te faz nova criatura, nova pessoa em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então confia no Senhor e tudo ele fará. Essa é a palavra. Eu gostaria que os irmãos se inscrevessem no meu canal, dessem um like. E a paz para todos.